O trabalho remoto deixou de ser exceção para virar parte da rotina de milhões de pessoas. Mas o que antes era improviso virou tema de lei, discussão judicial e até motivo de demissão por justa causa. E aí vem a pergunta: o que a lei realmente diz sobre o home office, o teletrabalho e o modelo híbrido? Hoje, no Direitos Pero no Mucho, a gente vai explicar como a legislação brasileira trata o trabalho remoto, quais são os direitos do trabalhador, o que o patrão pode e o que ele não pode exigir, e onde ainda existe um verdadeiro vácuo jurídico nesse novo mundo do trabalho. De onde veio tudo isso? Para começar, é importante lembrar que o teletrabalho não nasceu na pandemia. Ele foi incluído na CLT lá em 2017, pela reforma trabalhista, Lei no 13.467/2017, que inseriu o artigo 75A ao 75E. A ideia inicial era regulamentar o trabalho feito fora das dependências da empresa com o uso de tecnologias de informação e comunicação, o que a lei chama de meios telemáticos, ou seja, home office, coworking, hotel, ou até uma cafeteria, tudo que não seja dentro da empresa. A pandemia de 2020 só acelerou o que já estava previsto, e o governo foi obrigado a editar normas complementares, como a MP 1108/2022, convertida depois na Lei no 14.442/2022, para detalhar o teletrabalho e o modelo híbrido. O que a lei considera trabalho remoto? De acordo com o artigo 75B da CLT, o teletrabalho é aquele realizado preponderantemente fora das dependências do empregador, com uso de tecnologias de comunicação. Isso significa que, mesmo que o funcionário vá à empresa de vez em quando, se a maior parte do tempo ele trabalhar de casa, ele está em regime de teletrabalho. Já o modelo híbrido é o meio termo, e foi reconhecido pela Lei 14.442/2022. A norma diz que o híbrido também é considerado teletrabalho, mesmo que o empregado compareça ao escritório alguns dias por semana. Isso é importante porque o regime jurídico é o mesmo. Vale o contrato específico, as regras de jornada e de controle de horas. O contrato precisa ser formal, e aqui vai o primeiro ponto prático. O trabalho remoto precisa estar previsto em contrato individual de trabalho. O artigo 75C da CLT exige que o documento traga, de forma expressa, que o serviço será prestado nessa modalidade e quem será responsável pelos custos, internet, equipamentos, energia elétrica, etc. É o chamado contrato de teletrabalho. Sem isso, o empregador fica vulnerável, porque o funcionário pode alegar que estava apenas em home office temporário e requerer direitos adicionais, como horas extras e adicional noturno. Do outro lado, o empregado também precisa entender que esse contrato protege ambos. Ele garante previsibilidade e evita que o empregador imponha mudanças repentinas, como obrigar o retorno ao escritório sem aviso prévio. Custos e equipamentos. Quem paga a conta? E quem paga o quê? A Lei 14.442/2022, no artigo 75D da CLT, diz que as partes devem definir quem arcará com os custos de equipamentos, energia, internet e infraestrutura. Ou seja, se o contrato não disser nada, o empregador pode até tentar repassar o custo, mas corre o risco de ser condenado judicialmente a reembolsar o trabalhador. O princípio da alteridade, artigo 2º da CLT, é claro. O risco do negócio é do empregador, não do empregado. Isso significa que, na dúvida, a Justiça tende a entender que despesas para o desempenho do trabalho, energia, internet, cadeira, mesa, devem ser ressarcidas. Alguns acordos coletivos já prevêem um valor fixo mensal, tipo um auxílio home office, geralmente entre 100 e 300 horas. Mas se não houver previsão contratual ou sindical, o ideal é o trabalhador guardar notas fiscais e registros de aumento de consumo, caso precise comprovar o gasto. Jornada e controle de horas. Muita gente acha que quem trabalha de casa não tem controle de jornada. Errado.
A reforma trabalhista até criou exceções no artigo 62, terceiro, dispensando o controle de ponto para quem atua por produção ou tarefa, sem horário fixo. Mas a própria Lei 14.442/2022 esclareceu que isso não vale para todos os casos. Se o empregador tem meios de monitorar horário, login no sistema, câmeras, softwares de gestão, ele é obrigado a registrar jornada e pagar horas extras. E mais, o fato de estar em casa não elimina o direito ao descanso, ao intervalo e ao limite de 8 horas diárias. A jurisprudência recente do TST, RR, PIL, GU 2384, 2021.5.02.04.163, reforça: home office não é licença para abuso. Se houver sobrecarga, o trabalhador tem direito à hora extra. Direito à desconexão. Outro tema quente: o direito à desconexão. Em tempos de WhatsApp corporativo e e-mails às 23 horas, o trabalhador remoto vive em alerta constante. A CLT não fala expressamente sobre isso, mas o artigo 6º, parágrafo único, diz que o uso de meios telemáticos não retira o direito ao descanso. Isso significa que, mesmo em casa, o empregado tem direito a se desligar quando acaba o expediente. Em países como França e Portugal, já existem leis específicas proibindo o empregador de acionar o funcionário fora do horário de trabalho. No Brasil, os tribunais têm aplicado o princípio da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho para punir abusos. Exemplo: decisões reconhecendo dano moral quando o chefe manda mensagem fora do expediente de forma insistente e habitual. Então, se o seu chefe manda mensagem 22 dizendo "é rapidinho", cuidado, isso pode ser considerado hora extra. Local de trabalho e acidentes. E se acontecer um acidente em casa? O artigo 19 da Lei 8.213/91, Lei de Benefícios da Previdência Social, define acidente de trabalho como aquele que ocorre no exercício da função ou a serviço da empresa. O artigo 21, quarto D, estende isso aos acidentes sofridos no trajeto. No caso do teletrabalho, a jurisprudência vem reconhecendo como acidente de trabalho situações ocorridas durante o expediente, mesmo em casa. Exemplo: queda da cadeira, choque elétrico com equipamento da empresa, lesão por esforço repetitivo, desde que comprovado o nexo causal, ou seja, que o acidente ocorreu durante o trabalho, o empregador pode ser responsabilizado. Fiscalização e sigilo. Outro ponto importante: o empregador não pode instalar câmeras em casa do empregado sem consentimento. A fiscalização remota deve respeitar a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, e os direitos de privacidade. Monitorar resultados é diferente de invadir a intimidade. A lei permite o acompanhamento de produtividade, mas veda práticas invasivas. Qualquer coleta de dados pessoais precisa ter base legal, finalidade clara e respeito aos princípios da proporcionalidade e necessidade. Diferenças entre CLT e PJ no home office. Muitas empresas tentam reduzir custos contratando como pessoa jurídica, PJ, trabalhadores que, na prática, têm rotina de CLT. Isso é o famoso pejotismo e é considerado fraude trabalhista. O artigo 9º da CLT é taxativo. São nulos os atos que visem fraudar a aplicação da legislação trabalhista. Se a empresa controla horários, exige exclusividade e o trabalhador não tem autonomia real, é vínculo empregatício disfarçado. Nesse caso, a Justiça reconhece o vínculo e garante todos os direitos: férias, terceiro FGTS, horas extras e aviso prévio. Teletrabalho e contratação internacional. Com o avanço da tecnologia, muitos brasileiros estão trabalhando para empresas estrangeiras direto de casa. E aí surge a dúvida: a CLT se aplica? A regra geral, segundo o artigo 651, parágrafo 2º da CLT, é que a lei brasileira se aplica quando o trabalho é prestado no Brasil, mesmo para empregador estrangeiro. Mas isso depende do tipo de contrato. Se a empresa estrangeira contrata o trabalhador como autônomo ou PJ,
valem as regras do país contratante. A tendência é crescer o número de acordos bilaterais para proteger esses profissionais. Enquanto isso, o ideal é formalizar tudo por escrito e garantir que haja cobertura previdenciária, seja pelo INSS ou sistema equivalente. O trabalho remoto trouxe liberdade, mas também confusão jurídica. A CLT tentou acompanhar, mas ainda há muitos buracos, principalmente no controle de jornada e no direito à desconexão. Empresas que não adaptarem seus contratos correm risco de condenações trabalhistas, e trabalhadores que não conhecerem seus direitos podem acabar bancando custos que não deveriam. Então, antes de assinar qualquer contrato de teletrabalho, leia com calma, peça para incluir cláusulas sobre equipamentos, custos e horários. E lembre-se, o home office não te faz dono do tempo da empresa, nem dá ao patrão o direito de estar dentro da sua casa o tempo todo, porque no fim das contas, trabalhar de casa é bom, desde que a lei também se sinta à vontade por lá. Gostou do conteúdo? Curte, comenta e compartilha. Nos ajude a trazer mais conteúdos de direito para você. Até a próxima!